Olá, meu nome é Mariane Neiva, eu sou cientista da computação e atualmente eu faço doutorado e pesquisa na Universidade de São Paulo. Eu trabalho com ciência de dados, mas hoje eu vou falar sobre algoritmos de recomendação. Eu não sei se vocês lembram quando tudo era mato e a gente só tinha a influência dos nossos amigos e dos nossos familiares para comprar alguma coisa ou para ouvir alguma música. Enfim, hoje em dia a gente tem essas informações obtidas diretamente da internet e de outros influenciadores, da nossa família também, mas muito da internet por causa dos algoritmos de recomendação. O algoritmo de recomendação, ele tem vários objetivos. E no fim das contas, tudo é para você consumir mais produtos e conteúdos. Então, por exemplo, se você tá no Spotify, ele quer que você consuma mais músicas, porque é ali que ele vai conseguir o dinheiro, a empresa vai conseguir o dinheiro dela. Se você tá no Instagram, ele quer que você fique ali mais tempo, porque você vai acabar consumindo mais conteúdos patrocinados e aí a empresa ganha mais dinheiro. Se você tá no Amazon, por exemplo, ele vai tentar entender os seus padrões de comportamento e te anunciar produtos que provavelmente você gosta. Então, fazendo com que a empresa ganhe mais dinheiro por consequência. Desenvolver algoritmos de recomendação é um trabalho de um programador. E existem várias metodologias para você recomendar um produto ou uma música ou um filme para uma pessoa para ela se manter ali naquele serviço. Hoje eu vou falar sobre algum deles e sobre o impacto que os algoritmos de recomendação podem ter na sua vida. E para que serve algoritmo de recomendação na era da internet? A gente está cada vez mais criando conteúdo e aí fica uma quantidade muito grande de produtos e conteúdos concorrendo para que eles chamem mais a atenção do usuário e pra gente, a gente acha que é bom porque sempre a gente vai ter, por exemplo, uma recomendação no YouTube de algo que provavelmente vou gostar. Os algoritmos de recomendação que eu vou citar aqui são algoritmos para usuários que já estão cadastrados em algum sistema, né, sistema de recomendação, por exemplo, a Netflix ou o Spotify. Quando você tem um usuário novo, fica mais difícil de recomendar porque você não conhece nada sobre ele. Ou você pode pegar as informações de outra rede, por exemplo, se uma pessoa se cadastra em um novo aplicativo com o Facebook e esse usuário autoriza esse aplicativo a adquirir as informações do Facebook, ele já vai saber algumas coisas, por exemplo, se é um homem ou se é uma mulher, a idade dessa pessoa, alguns interesses dados, as páginas que essa pessoa curte. Dependendo do que você autorizou ali, esse novo aplicativo receber de informações do Facebook, ele pode usar essas informações para te recomendar algumas coisas. Mas eu vou falar aqui de algoritmos de recomendação que você já está cadastrado no sistema, ou seja, eles já sabem mais ou menos quais são os seus interesses. Eu não vou falar exatamente de linguagem de programação, tá? Você pode desenvolver esses algoritmos de diversas maneiras. Eu vou falar das abordagens que são utilizadas. O primeiro método que eu vou falar aqui é sobre a recomendação de conteúdo. Então, por exemplo, você tá lá na Netflix, você assistiu uma série de terror. Provável que a Netflix te recomende mais séries de terror. Ou, por exemplo, você tá lá na Netflix, você assistiu um filme com a Anne Hathaway. Provavelmente a Netflix vai te recomendar mais filmes com a Anne Hathaway. Ou, por exemplo, ela pode entender que você gosta de filmes com mulheres como protagonistas. Então, ele vai te recomendar filmes com mulheres como protagonistas. Por quê? Ele entendeu qual é o conteúdo do filme que você assiste e ele vai procurar no catálogo. Na verdade é ela, porque a Netflix é uma fêmea. Então a Netflix vai entender qual é o conteúdo, porque cada filme é categorizado, tem as informações lá da descrição do filme, dos atores, do diretor, enfim. E ele vai te recomendar de acordo com o conteúdo do filme. Esses algoritmos, eles também podem levar em consideração a nota que o usuário dá pro filme. Porque pode ser que, por exemplo, ele assistiu um filme de terror, mas não significa que ele gostou daquele filme. Então, se ele der uma nota ruim, isso pode ser levado em consideração na hora da recomendação. O segundo tipo de algoritmo de recomendação é um algoritmo do tipo colaborativo. Então, ao invés dele procurar os filmes para recomendar por conteúdo, ele vai procurar usuários que tenham gostos similares, né, de filmes com você. O fulano assistiu Matrix, o outro fulano também assistiu Matrix. Ah, então esse fulano aqui assistiu Matrix e assistiu
Constantine. Se essas pessoas são parecidas, eu posso recomendar Constantine para o usuário 1. É lógico, a questão de similaridade tem alguns pontos. Se 2 usuários só assistiram um filme cada um e esse filme é igual, então a similaridade deles é total, mas pode ser que eles não são tão parecidos assim. Então tem que ter aí algumas abordagens que reduzam esse erro por questão de quantidade de filmes iguais que cada um assistiu. Esse algoritmo, ele também pode ser bem interessante para recomendação de produtos alimentícios. Por exemplo, as pessoas, elas têm a tendência de comer, por exemplo, pizza, e aí elas pedem uma Coca-Cola. Ou, por exemplo, um hambúrguer, elas pedem uma batata frita. Essas recomendações, elas saem naturalmente desses algoritmos, porque, então, por exemplo, se uma pessoa pediu pizza e salada e uma coca, e a outra pessoa pediu pizza e salada, o algoritmo naturalmente vai reconhecer que essas pessoas são similares e vai oferecer uma coca para essa pessoa. E salada? Não sei, mas é o exemplo que tá aqui na foto. Nesse algoritmo colaborativo, você pode tanto comparar a similaridade entre os usuários, então você vai ter uma matriz ali usuário-usuário, ou uma matriz itens-itens. Então você ignora o usuário e você recomenda itens que são comuns. Então você vai ter uma recomendação. Nessa rede colaborativa, você pode ter 2 tipos de comparação. Você compara usuário-usuário, né? Então se 2 usuários são similares, ou se 2 comidas, por exemplo, são similares. E aí, por exemplo, batata frita e hambúrguer provavelmente vão ser bem similares, porque usuários costumam comprar essas 2 coisas juntas. E aí você consegue recomendar novos itens para esses usuários que compram hambúrguer ou que compram batata. Então, basicamente, esses são os 2 principais modelos que eu trouxe hoje de recomendação. O primeiro foi a recomendação por conteúdo e a segunda foi a recomendação colaborativa, que pode ser utilizada tanto itens, por exemplo, que são comprados em geral juntos, ou usuários que são parecidos, que assistem o mesmo tipo de filme. O Spotify, por exemplo, ela tem uma abordagem bem legal para a questão de conteúdo, que é para recomendar coisas novas. Então, não só ela vai tentar analisar a similaridade de usuário, como também o conteúdo da música. Tem que ter uma análise ali dentro da letra da música para ela saber como recomendar uma música que é nova no sistema, né? Porque os itens que são novos acabam ficando de fora das recomendações em alguns casos. Ela não vai recomendar um produto que não foi comprado. E aí, quando a gente fala de tecnologia, além da gente falar dos algoritmos e entender como eles funcionam, a gente também tem que ter uma análise crítica por trás deles. O que acontece? A gente, por exemplo, no Instagram, a gente vive hoje em dia uma pandemia, então a gente não sai e não se relaciona muito com pessoas que são diferentes da gente. Se relaciona com pessoas que estão no nosso trabalho e a gente acaba tendo recomendações nas nossas redes sociais, por exemplo, de pessoas que são similares a gente. Então, por exemplo, se alguém fala alguma coisa no Twitter e eu não gosto, eu simplesmente dou um follow. Se alguém fala alguma coisa no meu Instagram e eu não gosto, eu posso simplesmente dar um follow. Eu não tenho essa interação com pessoas que têm pensamentos diferentes a mim. E o algoritmo de recomendação faz com que essa habilidade de lidar com pessoas que têm pensamentos diferentes do nosso diminua. Além disso, a gente acaba sendo muito enviesado às opiniões de pessoas que já têm opiniões iguais à nossa, e a gente acaba não entendendo o lado de uma pessoa que tem um ponto de vista diferente. Isso pode gerar muitas intrigas quando você se depara com algo que não é o seu mundo, né, a sua bolha social. Em geral, no meu Instagram eu percebo, por exemplo, que a maior parte das recomendações são perfis de tecnologia e principalmente de mulheres, que é o conteúdo que eu mais consumo. Então fique atento a isso, pra gente acabar não entrando numa bolha social por causa dos algoritmos de recomendação, e também entendendo como eles funcionam, para você saber que por trás daquilo tem uma empresa querendo que você fique cada vez mais consumindo aquele tipo de conteúdo ou comprando cada vez mais produtos que provavelmente vão te agradar. É isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e eu tenho certeza que depois que você se inscrever aqui, você vai ter recomendação de mais assuntos de tecnologia. Até a próxima, tchau, tchau!